Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. 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 Vamos aguardar só mais um instantinho, porque tem gente entrando ainda, tá bom? Vocês estão me vendo bem? Sim. Vendo e ouvindo, não é? Uhum. Ok. Quem tá gravando, hein? Oi? Tá aparecendo uma bolinha que tá gravando. Está gravando mesmo. Essa aula fica gravada, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Tá bom. Oi? Oi? Nayara, seu áudio tá desligado. Então, Vitória também. eu vou pedir a vocês para manter os áudios desligados. Agora, nesse início pode, mas quando eu começar a falar mesmo, eu peço a vocês que desliguem os áudios de vocês, porque senão fica muito ruído, atrapalha a comunicação, tá? Tá. Eliane não está ouvindo? Vê se o seu áudio está ligado, Eliane. Está ouvindo agora, Eliane? Tá falhando. Oi, A voz. estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Lina? Sim, estou ouvindo, Rosmarina. Ó, tô na casa de Estão me Dora. ouvindo? Oh, que Oi. bom. Você me Tá me ajudar. ouvindo, Ronalda? Muito Oi. bem. Colaboração sempre é bem-vinda, não é? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo, Lina? Sim, estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo Então bem? tá bom. Osmar. Tô ouvindo. Ótimo. Daqui a pouco nós começaremos, tá? Vamos aguardar só mais um instantinho, que tem colegas entrando na sala. Não, pior de tudo que eu ouvi só os áudios. Hello. Ei, Flávia! O áudio dela tá dizendo. Seu áudio tá ruim, Flávio. O meu? Melhorou? Pessoal, Conseguiu, né, pá? pessoal, atenção. Vai ficar assim? Um momento, por favor. Eu não tô entendendo nada. Tá Estão me falhando demais. ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Ótimo. Sim. Então, eu vou pedir a vocês o favor Sim. de vocês desligarem os seus áudios nesse momento, tá? Como que a gente assiste a aula assim? Tem jeito, não é? Então, depois eu ligo para vocês falarem também, está bem? Não, é só o áudio. Fiquem com o vídeo ligado, só o áudio.
Fiquem com o vídeo ligado, é só o áudio. Tainá pode voltar o vídeo, Alexandre, Eliene. Lina, parece que você tá no planeta. É? Quem mais saiu? Eliene, volta, Eliene. É só o áudio que é para desligar, gente. Eu mesmo posso desligar daqui para vocês. A Dora, que você tá assistindo, eu, Dora? Dora, desliga seu áudio, por favor, Dora. Conseguiu, Otávio? Pode vir, será? Falando com ela para falar que tem que ficar o final de semana para Compensar? programar direitinho. Olha que bonitinho, mãe. Tainá, Bonitinho, você coloca. Tainá, se você estiver me ouvindo, volta seu vídeo, por favor. Tá? É para tirar só o áudio, não é para tirar o vídeo, não. Vocês podem continuar me vendo, tá? Dora. É para tirar só o áudio. Dora, tira o áudio, por favor, Dora. Meu Deus, cadê? Eu não estou conseguindo tirar seu áudio aqui, Dora. Tirei, por favor, tá? Muito bem, nós vamos começar então, tá, gente? Estão me ouvindo? Ok. Eu retirei o áudio de vocês, mas então eu vou começar aqui, tá? Essa aula de hoje, na verdade, é só um resumo daquilo que nós estudamos na semana passada, tá? Vocês estudaram, vocês fizeram aquele resumo, não é? Do que vocês entenderam sobre brincadeiras na educação infantil. E hoje, então, eu vou fazer só um resumo aqui para vocês, para tentar ficar mais fácil de vocês assimilarem, tá? Eu sei que vocês já fizeram ótimos textos, estão de parabéns. Eu vou depois fazer a correção para vocês inserirem lá no blog da faculdade, certo? Assim que eu puder, eu vou fazer isso e vou devolver para vocês, tá bem? Então, para falar de brincadeiras na educação infantil, a primeira coisa que nós lembramos é criança, não é? Então, criança está estudando na educação infantil, então nós vamos tentar construir um conceito de criança de acordo com algumas abordagens teóricas, tá? A primeira coisa que nós temos que fazer, então, é tentar entender esse conceito de criança, tá? Então, na primeira abordagem, que dentre vários teóricos que são abordados no texto que nós lemos, né? A criança é um organismo que cresce como uma planta e com a implicação de que contém em si mesma a semente do adulto. Então, neste caso, os pais e os professores não precisam fazer muita coisa para que essa criança aprenda. Os pais e os professores têm só que manter um meio adequado para essa criança crescer, para essa semente crescer, né?
Numa segunda abordagem, a criança traz em si, inicialmente, apenas os reflexos. E tudo que ela virá a construir depois é a expressão da sua história de condicionamento. Ou seja, o que ela vai se tornar no futuro, o adulto que ela vai se tornar no futuro, é reflexo de todos os condicionamentos que ela foi tendo durante a infância e o crescimento dela. Então, ela foi fazendo as coisas, foi repetindo as coisas que os adultos faziam e foi aprendendo e se construindo ao longo do tempo, né? Numa terceira abordagem, os teóricos consideram que a criança é afetada pelo meio. No entanto, ela é capaz de determinar, até certo ponto, aqueles aspectos do meio aos quais responderá. Ou seja, aqui nessa terceira abordagem, ela já não é somente fruto de condicionamento, mas o meio em que ela vive faz com que ela construa a sua aprendizagem, construa a sua personalidade, construa o seu ser futuro que ela será, né? Então, a principal diferença entre essa concepção e as duas anteriores é que, neste caso, a criança é vista como uma parceira ativa, em que sua própria aprendizagem acontece. E o professor deve, então, respeitar as características e as formas de pensar dessa criança. Então, vamos pensar, ver como que Vygotsky vê essa questão, né? Então, para Vygotsky, as condições históricas em que o desenvolvimento se processa, em larga medida, o ambiente afetivo de qualquer organismo não se resume à situação objetiva na qual ele se encontra. Pelo contrário, o meio é o produto de uma interação entre as características particulares de cada pessoa e as oportunidades oferecidas pela situação objetiva em que ela se encontra. Assim, o sistema funcional de aprendizado de uma criança não pode ser idêntico ao da outra, embora possa haver semelhança. Ou seja, Vygotsky valoriza aqui o convívio, a interação entre as pessoas. Por favor, quem está com o áudio ligado, desligue, por favor. Está causando ruídos aqui, tá? Então, Vygotsky associa o aprendizado da criança à convivência que ela tem com o meio, com as outras crianças, com os adultos, com o que ela vive, né? Então, nesse caso, o professor deve ter uma postura de investigador permanente sobre o aluno. Então, mesmo que o aluno esteja em grupo, ele tem que ser analisado individualmente, porque através da interação, ele vai construindo seus conhecimentos. Ele não é lá criança, não é? Então, através da interação, a criança vai construindo seus conhecimentos. Mas cada criança tem o seu jeito particular de aprender. Então, o professor deve ser um pesquisador, um investigador continuamente, né? Para que ele possa observar, mesmo em grupo, o comportamento, a postura, o desenvolvimento de cada criança, certo? Então, as formas de intervenção do professor são fundamentais no processo do ensino. E aqui nós vamos perceber uma preocupação de alguns teóricos, de alguns estudiosos da educação infantil, quando eles percebem que os professores que atuam na pré-escola e nas creches preocupam-se muito em ensinar as habilidades que preparam o aluno para a alfabetização. Eles não se preocupam com a questão mais ampla do conhecimento. Então, os professores, na maioria das vezes, ficam ali tentando ensinar com que o aluno aprenda a ler, que aprenda a escrever, que aprendam a contar, que aprendam outros conteúdos que eles julgam ser necessários para a vida da criança, mas não se preocupam com a questão da complexidade do ser humano, certo? Então, é muito importante verificar isso. E isso tem aparecido nos estudos, tá? Então, nós temos que lembrar que, neste momento, nessa postura do professor,
o questionamento das crianças, a movimentação delas, a interação com os colegas, os jogos não são utilizados como instrumento para aprender, né? Os professores ficam focados na aula tradicional e esquecem que o aluno pode aprender brincando, que a brincadeira pode ser utilizada para desenvolver as habilidades de aprendizado do aluno, né? Então, para esses professores, o brincar é sinônimo de dispersão, ou seja, ele não quer que o aluno brinque. O aluno tem que ficar lá sentadinho na sala de aula, comportadinho na sala de aula, e se ele brincar, ele estará, então, se dispersando, né? E não estará aprendendo. Então, essa é a grande preocupação desse tipo de postura profissional, né? Então, muitas escolas públicas e privadas trabalham o brincar apenas com o objetivo de recreação, sem um planejamento que integre essa atividade com as demais. Às vezes, o professor leva a criança para brincar, no recreio, por exemplo, durante o horário de aula é aula normal. Durante o recreio, então, leva as crianças para brincar, né? E colocam as crianças livremente brincando ali, mas não há um planejamento daquelas brincadeiras. Não há um objetivo de aprendizado, tá? E os professores, às vezes, dizem assim, precisamos trabalhar muitas atividades calmantes, pois essas crianças são super agitadas, né? Não param no lugar. Agora, quem sabe elas ficam mais quietas. Então, eles colocam o professor, eles colocam a criança para brincar, simplesmente para extravasar, né? Para ver se a criança acalma na sala de aula. Veja a diferença de trabalhar a brincadeira para aprender e trabalhar a brincadeira somente para acalmar o aluno, né? Sem permitir que essa brincadeira sirva para construir um conhecimento na criança, né? Então, será que essas crianças vão estar calmas ou vão estar cansadas quando elas retornam para a sala de aula? Essa é a grande pergunta, né? Se essa criança brincou sem um objetivo específico, planejado pelo professor, provavelmente ela vai estar cansada e não calma, como o professor desejaria, né? E aqui nós vamos lembrar que o trabalho com jogos, as brincadeiras, com as linguagens artísticas, pode ser um caminho para a construção do conhecimento dessa criança. Então, nós temos que tentar resgatar isso. Porque o brincar é uma coisa normal da criança. Desde que ela começa a engatinhar, desde que ela começa a dar os primeiros sinais de vivência na família, ela já começa a brincar. Isso é inato da criança. Então, resta ao professor usar essa capacidade que a criança já tem para desenvolver as habilidades de conhecimento, de crescimento, não é? E aqui nós vamos ter algumas teorias que falam também sobre essa questão da brincadeira e do aprendizado. Então, para as teorias do condicionamento, nada haverá na mente se não tivesse passado antes pelos sentidos. Haveria associações e essas associações gerariam conhecimento. Ou seja, a criança, tendo contato com determinados objetos, com determinadas informações, elas fariam associações e, através dessas associações, elas gerariam o aprendizado. E aí, Piaget vem dizendo que, ao aprender, o indivíduo não tem um papel passivo, mas procura adaptar-se a elas com uma atividade organizadora. Os estímulos são interpretações e vão transformando em intervenção no seu conhecimento. Então, Piaget defende aquela aula em que o aluno é participativo, não aquele aluno passivo que fica ali só para receber os ensinamentos do professor, mas que ele interaja, que ele brinque, que ele construa, que ele reconstrua, né? Para assim acontecer, de fato, o aprendizado dele. E aí, Piaget e Nielder afirmam que existem 4 fatores que são responsáveis pelo desenvolvimento, que são a maturação, as interações sociais e a equilibração. Então, é um processo, né? A criança não aprende nem só de uma forma,
né? Nem só da forma inata, nem só através da interação social, mas de uma forma bem complexa, né? Que vai se desenvolvendo com o desenrolar da vida dessa criança, né? E Piaget critica, então, os métodos tradicionais, né? Aquilo que o professor transmite geralmente fica sem ser compreendido pela criança e não torna instrumento útil para que ela possa colocar em situação na vida sua cotidiana e social, né? Então, se o professor trabalha com atividades na sala de aula que não têm significado para a criança, ela não vai aprender, simplesmente não vai servir de nada. O professor coloca ali uma atividade ou mesmo que seja uma brincadeira sem objetivo, mas que não tenha a ver com a vida social daquela criança, então não vai fazer sentido para ela. Não vai fazer sentido para a construção do conhecimento dessa criança. Então, é importante que o professor tenha essa consciência de trabalhar com o aluno aquilo que seja de interesse dela, aquilo que seja do convívio dela, não é? Isso é muito importante. E Castorina enfatiza a valorização pedagógica daquilo que é válido para a criança. Então, Castorina, concordando com Piaget, ela diz que é importante essa interação pedagógica para que a criança se fortaleça, se construa. Então, ela diz que a criança faz perguntas para ela mesma, que ela formula hipóteses, estabelece conexões criativas entre as coisas. Então, que tal fazer uma pergunta para a criança, em vez de simplesmente transmitir aquele conhecimento tradicional? Que tal estimular essa criança com perguntas para que ela possa construir suas respostas? Porque a criança pensa. A criança é um ser inteligente, não é? Então, ela vai, quando um adulto faz uma pergunta para essa criança, ela vai primeiramente se perguntar, né? Ela vai construir hipóteses, ela vai construir suas próprias conclusões. Então, a partir daí, percebe-se, então, que a criança vai construindo o seu conhecimento, né? Através dessas perguntas, dessas instigações que os adultos podem fazer para elas. E, de acordo com Garcia Marques, o aprendizado da brincadeira pela criança propicia a liberação de energias, a expansão da criatividade, fortalece a sociabilidade e a liberdade do desempenho. Então, mais uma autora aqui, né, que focam nessa questão da importância da brincadeira. A criança, né, interagindo com as outras crianças, com os brinquedos que lhes são oferecidos, elas são estimuladas, né? Elas desenvolvem a criatividade, elas se sentem felizes, não é? Enquanto isso, a construção do conhecimento está sendo feita, né? E Gardner, nós estamos assim, trabalhando em cima de vários autores para embasar aquilo que nós estamos falando. Porque isso que eu estou falando aqui não é construção minha, é construção de vários autores que já pesquisaram, que já estudaram, que têm comprovações de como a criança aprende através da brincadeira, não é? Então, Gardner afirma que seres humanos têm capacidades tremendas para aprender e desenvolver, como pode ser facilmente visto se observarmos uma criança explorando ativamente seu ambiente durante os primeiros anos de vida. E que pelo menos algumas crianças continuam a demonstrar a pronta assimilação e um domínio impressionante depois que ingressam na escola e em outros meios educativos. E eu tenho aqui um exemplo bem concreto disso. Outro dia eu estava trabalhando numa outra instituição e essa instituição, o prédio dela é integrado com uma escola de educação infantil e educação básica de forma geral. Eu estava lá numa sala que eu trabalho lá, né? E de repente eu ouvi vozes de criança numa sala vizinha. E eu fui lá ver, porque quem trabalha ali naquele setor são só adultos. Só profissionais da instituição. Então, fui lá, me dirigi à sala onde eu ouvi voz de criança e tinha duas meninas lá, assim, na faixa de 7, 8 anos no máximo. E eu perguntei a elas com quem que elas estavam lá e o que elas estavam fazendo.
Elas simplesmente falaram assim, não, tia, nós não estamos com ninguém, não estamos só nós duas mesmas, porque nós estamos explorando o ambiente. Porque a aula terminou e nossas mães não vieram nos buscar ainda, então nós estamos explorando o ambiente. Olha que gracinha, olha que interessante. Então a criança por si só, ela tem essa capacidade de exploração, né? Ela tem essa capacidade de querer olhar, de querer descobrir as coisas. Isso é inato da criança. Nós não podemos negar isso a elas, né? E mais um autor aqui para fortalecer essa fala nossa. Picard afirma que esse espírito de investigação, de curiosidade que a criança carrega consigo, é o que deve ser explorado na escola. Então, muitas vezes, uma curiosidade não sanada da criança se esvai e o conhecimento buscado perde o sentido. E, de acordo com o Dr. Jansen Santana, que é um doutor em educação, ele diz que é aqui que se matam os grandes cientistas. Eu estava conversando com ele há pouco tempo e nessa conversa, eu relatei a ele um fato ocorrido há muitos anos, que houve uma curiosidade de uma criança e essa curiosidade foi quebrada naquele momento pela mãe dela. Ah, então isso aconteceu há muitos anos. Naquele tempo não havia ainda máquina de lavar, pelo menos aqui, né, para nós, não existia máquina de lavar, não havia tanquinho, então as pessoas lavavam roupa em casa, numa bacia grande, era chamada bacia de lavar roupa, né? E tempos atrás, um pouco antes, muitas pessoas usavam bacias ainda até para tomar banho também. Não sei se alguém aqui chegou a conhecer umas bacias bem grandes de alumínio. Então, tinha a bacia de tomar banho e tinha a bacia de lavar roupa. Então, a mãe, certo dia, estava lavando roupas e pediu à filhinha dela para ajudar a torcer. Enquanto a mãe fazia o almoço e lavava a roupa, né? A mãe estava na cozinha e pediu a essa criança para ajudar a torcer a roupa. E a criança foi torcer a roupa, né? E na inocência dela surgiu então um problema, uma hipótese, que aqui eu julgo de hipótese de pesquisa. A criança pensou assim, será que se eu torcer a roupa e colocar essa roupa torcida lá dentro d'água, será que vai entrar água na roupa? E ela quis fazer o teste. E ela fez o teste. Torceu a roupa e colocou a roupa torcida lá dentro da bacia de água e nisso a mãe viu. E aí, a mãe deu uma bronca nessa menina, brigou com ela porque falou com ela que em vez de estar trabalhando sério, que ela estava era brincando e pronto, a menina ficou sem graça e tirou a roupa ali imediatamente e foi continuar o trabalho. Então aqui, para vocês verem, não era um momento de brincadeira propriamente dita, mas foi uma curiosidade da criança que surgiu naquele momento. E ela criou uma hipótese, ela tinha um problema de pesquisa, vejam bem que interessante, ela tinha um problema de pesquisa. Será que se eu colocar a roupa torcida dentro da bacia de água, será que vai entrar água nessa roupa? E ela tinha uma hipótese. Se eu colocar a roupa torcida dentro da bacia de água, não vai entrar água nessa roupa. Então, era uma hipótese que ela tinha. E depois que ela fez isso, que ela fez o teste, ela teve, então, tirou a conclusão, né? Que se ela colocasse a roupa torcida dentro da bacia com água, a roupa iria molhar, a água iria entrar na roupa. Então, olha que complexidade que nós temos aqui. Olha que bacana esse problema de pesquisa que essa criança tinha, sem saber que ela era uma pesquisadora, neste momento, ela estava sendo uma pesquisadora. E aí é que o doutor Jansen Santana diz, é aqui que se matam grandes cientistas. Então, por isso que nós temos que valorizar a criança, a curiosidade da criança e estimular, instigar para que essa curiosidade dela se transforme em algo maior e não podar. Porque muitas vezes quando nós podamos não só aquele momento, mas nós podamos o futuro dessa criança, né? Então, voltando aqui, né? Então, na escola tradicional,
Os jogos só aparecem nas horas de recreação, né? Os esportes e a vida social da criança não são utilizadas nessas brincadeiras. Os exercícios falsamente chamados de coletivos são, na verdade, apenas uma justa posição de trabalhos individuais executados no mesmo local. Ou seja, coloca-se as crianças no pátio para brincar, cada uma envolve ali com a sua brincadeira da sua forma, né? Não se constrói um objetivo de conhecimento e fica por isso mesmo. Então, são reflexões que nós podemos ter para que nós possamos entender que esses momentos podem ser produtivos. Que a criança pode brincar sim, mas que essa brincadeira pode servir para construir o conhecimento dela, né? Então, na escola, os conceitos são ensinados no seu aspecto estático e os seus aspectos dinâmicos, né, não são valorizados. Ou seja, trabalha-se muito com a memorização e a questão do raciocínio fica deixada de lado muitas vezes, né? E para Piaget, o jogo é um meio poderoso para a aprendizagem, tanto na leitura quanto no cálculo da ortografia e na ortografia. Existem tantos jogos na escola, não é? Quem já foi a uma escola infantil e já esteve presente numa escola, verificando o espaço, o ambiente de uma educação infantil? Há tantos jogos na escola, não é? Muitas vezes esses jogos ficam lá encaixotados e a professora nem utiliza. Então, por que não utilizar desses jogos para ensinar a montar palavras, para ensinar cálculos, enquanto a criança brinca, não é? Então, nós sabemos que nessa brincadeira também a criança interage uma com a outra, não é? E ao estimular a troca de ideias, a colocação de hipóteses, a experimentação, o teste de realidade, os jogos são um instrumento que mais favorece o intercâmbio entre o pensamento e a realidade. E assim, promovendo o desenvolvimento da cognição, jogos e brincadeiras também permitem ao professor verificar qual o nível de domínio que a criança tem dos conteúdos curriculares e planejar as atividades necessárias para fazê-la alcançar. Então, o professor vai observando ali, coloca uma brincadeira, coloca outra, verifica como que a criança está desenvolvendo, se ela está desenvolvendo as habilidades que foram esperadas pelo professor naquela aula, não é? E em cima disso o professor vai refazendo o seu planejamento, através dessas avaliações contínuas, né? O professor vai reavaliando e vai replanejando e vai reelaborando seus métodos de ensino-aprendizagem. E para Vygotsky, como que Vygotsky vê isso, né? Ele diz que na situação de brincadeira, a criança se projeta nas atividades adultas de sua cultura e ensaia seus futuros papéis, seus futuros valores. Ela começa a adquirir uma motivação, as habilidades e as atitudes necessárias para a sua participação social, que só pode ser completamente atingida com a interação dos companheiros dessa idade dela, né? Aí eu pergunto, quem nunca viu uma criança pegando o sapato de salto da mãe e saindo pela casa? Quem nunca viu uma criança pegando o batom da mãe e passando e se lambrecando toda, né? Quem nunca viu uma criança brincando de casinha? Quem de nós, enquanto criança, nunca brincou de casinha, não é? Então, nesses momentos, a criança está se projetando no adulto. Ele está vendo como que o adulto se comporta, tentando imitar o adulto, e assim ele está construindo a sua personalidade, né? Construindo a si mesmo enquanto adulto, né? Então, nesse sentido, as brincadeiras usadas na escola podem criar condições para a criança avançar no desenvolvimento cognitivo, porém, elas precisam ser cuidadosamente planejadas pelo professor. Não é
simplesmente pôr a criança para brincar sem um planejamento prévio. O professor precisa planejar, precisa saber o que é que ele quer que o aluno dele aprenda com aquela brincadeira, né? E existem várias possibilidades de brincadeiras, né, gente? Nós sabemos disso. Então, por exemplo, as brincadeiras de faz de conta. Quando o professor utiliza essa brincadeira de faz de contas, também conhecidas como brincadeiras simbólicas, elas permitem a representação de papéis e permitem à criança expressar sonhos, expressar fantasias, além de ajudá-la a compreender os papéis do contexto social em que ela vive, né? O professor pode, por exemplo, alterar o significado dos objetos, alterar as situações, criar novos jogos, criar novos significados para aquelas coisas, né? E assim ela vai expandindo os conceitos da criança. Então, quanto mais se instiga, quanto mais